vai chamar agora ao palco, para abertura e mediação, o meu colega, grande colega, inclusive, da Jovem Pan, comunicador, Forbes Under 30 e autor de O Brasil Não É Uma Piada. André Marinho tá por aí já? Chega mais, André! Salva de palmas para o André Marinho, gente! Bom, muito boa noite, meus compatriotas e sobreviventes. É uma honra estar aqui no IFL São Paulo nessa noite, rodeado de tantos amigos, nessa semana em que nós celebramos 203 anos de independência para falar sobre, enfim, os caminhos da liberdade. Se vocês me permitem, eu vou começar com uma provocação que, sinceramente, mais me parece uma constatação. O Brasil é uma piada. Pronto. Falei. Eu acho melhor até já tirarmos isso do caminho, porque eu sei que é exatamente o que muitos de vocês pensam, é o que eu penso às vezes, porque olha só, pessoal, essa frase que já virou quase um mantra entre os cínicos entre nós, ecoando por mesas de bar, jantares de elite, timelines, redações, é o que se ouve no táxi, no elevador, no churrasco e no TikTok, repetida sempre com ironia, com desdém, até um certo prazer masoquista por quem já desistiu do país, ou pior, jamais acreditou nele. Mas, calma, muita calma nessa hora. Eu vim aqui também dizer às senhoras e aos senhores que o Brasil definitivamente não é uma piada. Que o Brasil é uma tragédia em potencial, mas também é uma potência adormecida, porque o Brasil é o enredo de uma piada mal contada, mal dirigida, mal interpretada e com um final que ainda pode arrancar aplausos de todos nós. O riso que escapa é, na verdade, um riso nervoso, um riso de espanto, um riso do desespero diante do contraste grotesco entre o que somos e o que poderíamos ser. Porque a piada, meus amigos e minhas amigas, não é o país. A piada são os que decidiram que esse país só serve para ser piada. E, portanto, essa pergunta se faz necessária. O que é o Brasil, afinal? O Brasil, meus amigos e minhas amigas, é o país com a maior fronteira agrícola a expandir do planeta, que faz 2 a 3 safras por ano, com tecnologia tropical, com bioinsumos, com integração lavoura-pecuária, enquanto o mundo implora por comida. O agro brasileiro é o que garante o café da Europa, o frango do Oriente Médio, a soja da China, garante, enfim, o banco de segurança alimentar do planeta. É um país com a matriz energética mais limpa entre as grandes economias, onde o vento sopra, o sol brilha e o etanol flui, que tem 20% da água doce do mundo e tem uma costa navegável de 8.500 quilômetros, onde se pesca de tudo e se governa quase nada. É o país que tem mais de 850 mil quilômetros quadrados a mais do que os 48 estados continentais dos Estados Unidos, claro, excluindo Alasca e Havaí. É o país onde, no mesmo dia, no mesmíssimo dia, se planta uva no sul e cacau no norte, onde o mesmo chão, o mesmíssimo chão, dá trigo e dá feijão, onde o Amapá toca no hemisfério norte e o Rio Grande já mira o Polo Sul, onde a distância entre o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, e a Ponta dos Seixas, na Paraíba, é mais de 400 quilômetros maior do que o trajeto de Lisboa a Moscou. É o país onde temos 25 unicórnios, ou seja, 25 startups brasileiríssimas com valor de mercado superior a $1 bilhão. Temos 7 das 10 melhores universidades da América Latina, temos empresas multinacionais de ponta que desafiaram os cínicos entre nós, que sempre acreditaram que estávamos condenados ao eterno papel de semicolônia. Afinal, a Embraer voa, a JBS alimenta o mundo, a Vale fura montanhas, a Duas Rodas de Jaraguá do Sul dá sabor aos bolos e sorvetes da América inteira. A Aeres, no Ceará, gira os ventos da energia eólica em Israel. Esse é o Brasil que não aparece na timeline, que não ganha like, que não vira trend. Esse Brasil, meus amigos, não faz barulho, mas faz história. É o Brasil que dá certo, apesar de quem manda. Mas também ainda é o país onde 94 milhões de brasileiros dependem de programas sociais apenas para sobreviver dia após dia. Isso não é um projeto de inclusão, é um projeto de dominação.
É o país latino-americano com a maior proporção de seus cidadãos vivendo sob a sombra de facções criminosas, sob a lei do fuzil, 50,6 milhões dos nossos compatriotas, ou simplesmente 26% da nossa sofrida população. Mais de um quarto do povo brasileiro vive sob regras do comando paralelo. Vale a pena a gente destacar também, pessoal, essa dicotomia, esse dualismo, né, essa dualidade, porque nós somos a 7ª economia do mundo, mas convivemos com 14 milhões de analfabetos, um pacto fiscal estourado, um teto de gastos perfurado, um orçamento sequestrado por emendas parlamentares e uma dívida pública, que já ultrapassa 6,7 trilhões de reais, obscenos quase 7 trilhões de reais, consumindo mais de 50% de todo o orçamento federal, apenas com juros e rolagem. E aí, na hora que nós temos que nos compenetrar de onde cortar e como cortar, se cortar verba pública, matar uma ONG, talvez ela nunca tenha sido tão não governamental assim. De qualquer forma, liberdade aqui, esse é o nosso mantra, pessoal, virou slogan de quem tem cargo. Não virou prática de quem tem boleto como todos nós. Mas aí fica a pergunta, a culpa é de quem? A culpa é do sistema, a culpa é das elites, a culpa é do povo, a culpa é dos militares, a culpa é dos políticos? Sim, sim, sim e sim. Porque no Brasil todo mundo tem o seu culpado preferido. O Brasil real é esse. E ele dói, e ele sangra, ele apodrece enquanto nos distraímos com memes e mentiras dia após dia, mas é exatamente por isso que eu insisto com todos vocês, o Brasil não é uma piada. Porque piada, parem para pensar comigo aqui, piada é aquilo que já perdeu a capacidade de nos ferir. E o Brasil ainda machuca, porque ainda importa. A pergunta que se impõe, então, é o que significa liberdade num país como esse? Liberdade, para mim, meus amigos, não é apenas uma abstração liberal ou um direito constitucional impresso num papel. Liberdade no Brasil é uma fronteira viva, em disputa, em cada palmo de chão tomado pelo crime organizado, em cada jovem engolido pela precariedade, em cada empresário que sufoca sobre um manicômio tributário. Esse país é um colosso, mas segue preso não às correntes das potências estrangeiras, mas às correntes internas da pequenez política, da miséria estratégica, do populismo contábil e do negacionismo econômico. E olha, não é que o Brasil é inviável, tá? É a arrogância de quem pensa assim que é pequena demais para caber nele. E é por isso que o tema do nosso encontro é mais do que simbólico, sinceramente. Caminhos da liberdade. A liberdade que buscamos não é a liberdade ingênua de fazer o que quiser, é a liberdade madura de poder construir o que se precisa construir. É a liberdade que exige responsabilidade, que exige contrato, que exige mérito, que exige risco e que exige horizonte. Porque o mundo lá fora não nos espera, vocês sabem muito bem disso. A nova ordem mundial que o Marcos vai apresentar brilhantemente logo mais está sendo redesenhada por blocos, por guerras de narrativa, por protecionismos ferozes, por inteligência artificial, por energia e por dados. E nós estamos aonde? Com um Itamaraty inoperante, uma política externa jurássica, avalista de ditadores muito amigos, que eu sei que vocês sabem quem são, que olha para o retrovisor ideológico e não para a bússola estratégica mirando o futuro, um país, pessoal, que poderia ser o fiel da balança entre os blocos, mas que se contentou em ser reduzido ao patinho feio diplomático. O fato duro, cru e nu é que cada tarifa vinda de Washington ecoa na rotina de brasileiros reais, de carne e osso, com nome, com CPF, com endereço e com produto na mão. E é aqui que começa a dor, o drama e a urgência de quem trabalha e produz nesse Brasil, que perde relevância, que perde escala, que perde gente boa todo santo dia para desesperança absoluta. Porque quando falamos em soberania, né, ou como o atual ocupante do Planalto vem bradando a plenos pulmões e aos quatro ventos, soberania, 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 nós não falamos de slogans vazios repetidos nos palanques de Brasília, ou do Nordeste segurando botijão de gás como se fosse a Copa Libertadores. Nós falamos do Brasil real, do Raimundo, metalúrgico em Sorocaba, que descobre pela manhã que o contrato da sua fábrica com os Estados Unidos foi cancelado após o tarifaço americano e precisa voltar para casa à noite com a dura missão de explicar para sua filha que o celular prometido para o aniversário não virá mais.
Então vamos falar a verdade, que poucos querem ouvir, sinceramente. O Brasil, Marcos Troiro, sobretaxa tudo, com a desculpa de proteger o seu mercado interno e atrair fábricas. Na teoria, vamos admitir, é bonito. Na prática, virou um monstro. As fábricas vêm, montam porcaria com peça importada, vendem caro, produzem pouco e viram reféns do achaque do cartel estatal dia após dia. E vocês aí do outro lado pagam caro por produto ruim, sem escolha qualquer. Essa política brasileira, meus amigos, é como uma herpes. Encostou, pegou. Infecta quem tenta produzir, mata a competição, faz você pagar caro por produto ruim e ainda trata o consumidor como criminoso. E o preço dessa teimosia já chegou. Isolamento, retaliação, desgaste com um dos nossos maiores parceiros comerciais. Enquanto isso, o presidente Lula ainda acha que está em campanha, não no comando de um país que precisa de comércio, que precisa de estabilidade, que precisa de respeito internacional. Falta-lhe calma, falta-lhe estatura, enfim, falta-lhe responsabilidade. Porque soberania não é retórica, meus amigos, é logística. É o estivador, o Claudinei, em Paranaguá. Pensemos, empilhando contêineres que não podem ficar parados. É a dona Neuza, produtora de leite em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que precisa saber se o seu pó integral chegará ao porto de Newark, New Jersey, ou se apodrecerá no depósito até virar um iogurte azedo. É a Suzana, pequena produtora em Patrocínio, Minas Gerais, ensacando café arábica que deveria abastecer as cafeterias de Nova York e de Boston, e num contexto onde apenas o estado de Minas Gerais pode perder R$1 bilhão em vendas, dado o contexto atual. Aquele cheiro doce do terreiro de secagem agora tem um gosto amargo de prejuízo que vai destruindo vidas. Então, o verdadeiro soberanismo brasileiro se traduz em garantir que o container saia, que cada container chegue e que cada container pague. Se traduz em transformar reservas naturais em cadeias de valor e não em cartas de baralho político, em defender a Amazônia como um ativo estratégico do Brasil e não como escudo para negociatas espúrias internacionais, é investir em infraestrutura, em ferrovias, em hidrovias que libertem, de uma vez por todas, o país do cativeiro logístico. Sem isso não há independência, não há a menor chance, apenas dependência, travestida de discurso eleitoreiro. E é por isso que independência, para nós, não pode ser apenas um marco de 1822, ela precisa ser reivindicada em 2025, porque dependência, meus amigos, não é só colonial, é também dependência de favores, de migalhas, de lobbies, de Brasília, de um cargo de aprovação, de um CPF no sistema. O Brasil, meus amigos, é um país deslocado no tabuleiro geopolítico, sem doutrina de Estado, sem política externa coerente, sem estratégia mínima de inserção global, sem um plano para transformar nossa biodiversidade em soft power, nossa energia em diplomacia e a nossa agricultura em influência. E a liberdade no Brasil tem nome, tem sotaque, tem CNPJ, tem boleto vencido, tem sogra no WhatsApp perguntando se está tudo bem. E ela é nossa. E ela nos foi roubada por décadas e mais décadas de promessas quebradas dessa elite política corrupta. Por isso, diante dessa plateia, com tantos amigos, eu faço um apelo sincero aqui, tá, pessoal? Que o Brasil, enfim, deixe de ser piada, mas não deixe de ser provocação, porque só provoca quem ainda acredita. E eu acredito, tenho certeza que as senhoras e os senhores também acreditam, porque liberdade é o nome bonito do incômodo que ainda sentimos diante da miséria que nos cerca no nosso dia a dia e da coragem que ainda temos para não aceitá-la como um destino que nos está condenado. E olha, quando falamos em destino, pessoal, precisamos também falar da liderança intelectual de brasileiros que compreenderam que o destino do país não se joga apenas em Brasília, muito pelo contrário, mas também em Washington, em Pequim, em Bruxelas e nos mercados financeiros globais. E um desses brasileiros é alguém que eu sou fã, admirador, e tenho o privilégio de estar aqui ao meu lado hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que Marcos Troiro, diplomata, economista, estudioso profundo da globalização e da inserção estratégica do nosso Brasil, ex-presidente do New Development Bank, dos BRICS, e um dos mais respeitados pensadores da geoeconomia contemporânea. E é a ele que entrego agora a palavra, porque poucos conhecem, pessoal, poucos conhecem tão bem a dança das placas tectônicas do sistema internacional e o lugar que o Brasil pode e deve
ocupar nesse xadrez global. Então, por favor, recebam com muitos aplausos e atenção devida Marcos Troiro. Boa noite. Parabéns, IFL, por esse fórum tão importante. Parabéns, André, pela reflexão profunda sobre os desafios do Brasil. Uma reflexão tão bonita que o faz promovido a ser o segundo marinho mais importante desse ambiente aqui hoje. O mais importante é o Paulo, meu amigo, seu pai, que está sentado ali. Vocês sabem que esses temas que André mencionou na fala dele agora, todos eles gravitando em torno dessa ideia tão sagrada, que é a ideia da liberdade, não são temas que acontecem no vácuo, né, no vazio. Nós não estamos usando o tema liberdade dentro de um ambiente laboratorial. Existe um espírito do tempo, né? Os alemães chamam isso de Zeitgeist. Há um air du temps que envolve a discussão de liberdade, que envolve o papel do Brasil no mundo, uma energia que hoje circula. E vocês sabem que os economistas, os historiadores, os jornalistas, eles estão sempre tentando buscar uma palavra, uma frase que resuma esse espírito do tempo, né? Por exemplo, está fazendo 20 anos, Paulo, que o Thomas Friedman, né, o jornalista, colunista do New York Times, publicou um livro que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui leram, chamado O Mundo é Plano, né? Ou seja, se nós estivéssemos realizando, André, esse Fórum Caminhos da Liberdade, não em setembro de 2025, mas em setembro de 2005, nós estávamos com a nossa bússola orientando para um mundo que, do ponto de vista comercial, ia ter cada vez menos barreiras às exportações e às importações, os fluxos de investimento ocorreriam de maneira cada vez mais dinâmica, mesmo temas como propriedade intelectual fluindo, né, de uma maneira muito ágil. Esse era o mundo para o qual nós estávamos nos preparando, né? Nós estamos nos preparando para um mundo em que uma bola de vôlei é desenhada na Alemanha, o seu couro sintético vem da Tailândia, a sua cola vem da Malásia, a bola é montada na China, a embalagem vem das Filipinas, a empresa de navegação que transporta essa bola até o seu mercado destino é uma empresa norueguesa, o escritório de contabilidade que rege isso tudo está sediado em Dublin, na Irlanda, a agência de marketing, né, que faz a campanha de publicidade global dessa bola é uma agência brasileira. Ou seja, ainda que nominalmente você possa ler a inscrição sobre aquela bola, Made in China, essa é uma bola meio que made in the world, né? Vocês sabem que um grande herói brasileiro, que é o Osiris Silva, né, um dos fundadores da Embraer, ele gosta de dizer que quando ele olha para a asa de um jato da Embraer, ele consegue identificar ali umas 18, 19 nacionalidades diferentes, porque o avionics vem da França, uma parte importante dos rebites vem da Índia, há uma camada de tinta que evita que a fuselagem sofra qualquer tipo de avaria quando você tem uma mudança de temperatura muito brusca, né, que vem da França. Ou seja, o avião é montado e feito, no limite, aqui em São José dos Campos. Mas também um produto made in Brasil, mas também made in the world. Então, a ideia de que a gente está vivendo um momento da economia mundial, da política mundial, que era intensiva em globalização, né? Nós estamos deixando um mundo que era intensivo em globalização, e nós estamos indo, André, para um outro mundo que é um mundo intensivo em geopolítica. Mundo intensivo em geopolítica. Aliás, ele é um mundo intensivo em geopolítica e é um mundo que oferece vários tabuleiros de xadrez ao mesmo tempo. Aliás, esse nosso painel aqui chama-se xadrez global, né? Vocês sabem que quando Moisés teve um conference call com Deus e recebeu a missão de tirar o povo dele do Egito, ele estava muito inseguro. Deus rapidamente mostrou o seu poder, transformando o cajado dele numa serpente. Mas quando Moisés foi dar a real para o faraó, que o faraó tinha que liberar o povo de Moisés do Egito, o faraó estava com o coração muito endurecido.
Então, Moisés, uma depois da outra, começou a lançar uma série de pragas contra o Egito, né? As águas do Rio Nilo se transformaram em sangue, depois vieram os ratos, depois os piolhos, depois as doenças de pele, enfim, sendo que os dois últimos deles, né, o dia se transformou em noite, você teve a morte dos primogênitos, ou seja, você tem uma praga, uma crise, uma depois da outra. Uma das coisas que está marcando esse momento que a gente vive, André, pelo menos pelos últimos 3 ou 4 anos, é que todas essas pragas estão acontecendo ao mesmo tempo. E essa é uma das razões pelas quais uma das palavras que entrou mais em voga para descrever esse espírito do tempo é a palavra policrise, que não é um termo novo, é um termo do Edgar Morin, um sociólogo francês que concebeu o tema policrise para lidar com crises climáticas já nos anos 70, mas que ganhou recentemente um revestimento feito pelo Adam Tooze, um professor da Universidade de Colômbia, né? Porque, no limite, o que a gente está vivendo? Em que momento que a gente está discutindo liberdade e o lugar do Brasil? Nós estamos discutindo isso num contexto em que range, no coração da Europa, o desafio geopolítico mais virulento desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é a guerra Rússia-Ucrânia. Nós temos a situação no Oriente Médio mais nevrálgica desde os anos 70, Israel-Hamas, Israel-Hezbollah, Israel-Irã. Nós temos aquilo que muitos estão chamando de uma Guerra Fria 2.0, né? Se não é uma Guerra Fria, é pelo menos uma paz quente, uma mega competição no campo tecnológico, no campo comercial, entre os Estados Unidos e a China. Ou seja, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, policrise. E todos esses elementos críticos têm um componente muito grande de geopolítica. Aliás, eu diria, André, que a geopolítica foi tão para o centro do palco que, da mesma maneira que na economia a gente divide fenômenos que estão vinculados à firma, ao empreendedor e ao consumidor, em microeconomia, e nós temos um outro olhar para os grandes agregados econômicos que a gente chama de macroeconomia, eu acho que já é o momento de nós entendermos que existem eventos que vão impactar o Brasil, vão impactar a noção de liberdade no Brasil, que são eventos de natureza microgeopolítica, e que ninguém se engane aqui, os eventos microgeopolíticos têm enorme repercussão. No entanto, eles tendem a se concentrar num espaço razoavelmente mais curto de tempo, 4 ou 5 anos, ou seja, eles são períodos mais ou menos sincrônicos aos mandatos eletivos nas democracias ocidentais. E você tem os eventos macro-geopolíticos, que são eventos, mais uma vez, de enorme impacto, mas que, no entanto, vão desabrochar, vão se desenrolar ao longo de um arco de tempo um pouco mais amplo, geralmente um arco de 20, 25 anos, um período geracional. Então, eu estava pensando, André, em falar aqui sobre 3 eventos macro-geopolíticos e um evento microgeopolítico. Então, desses que são de arco mais longo, mas que ninguém se engane, eles já começaram. O primeiro deles é o seguinte: você sabe que o ano passado eu estava na Arábia Saudita, numa conferência organizada pelo príncipe herdeiro, o Mohammed bin Salman, uma conferência chamada The Future Investment Initiative. Me chamaram para falar sobre geopolítica e segurança alimentar, mas todo mundo, dentre os organizadores, estavam chamando para a última sessão da conferência. Eles disseram: olha, não percam que nós teremos um convidado muito especial, vai ser uma sessão inesquecível, por favor, estejam lá presentes. Então, no final do evento, né, todo mundo acorreu à sessão plenária. Era o palco no formato de um picadeiro de circo, né, então tinha cadeira para tudo que era lado, sei lá, umas 3, 4 mil pessoas, e sobre o palco estava aquele Richard Quest, que é o principal jornalista econômico da rede CNN. E aí ele disse: pessoal, temos aqui o nosso convidado, vamos começar a nossa sessão, que vai se juntar a nós de maneira remota. Aí ele apertou um botão, sabe quem apareceu na tela? O Elon Musk. E aí, pessoal, foi assim, 40 minutos de um papo super interessante sobre a importância da construção de cidades submarinas. Afinal de contas, para o Elon Musk, o fundo do mar é a nova fronteira do agronegócio.
Ele falou também sobre a importância de se iniciar, ainda no ciclo de vida dele, a colonização de outros planetas. E ele deu a dica lá, por exemplo, Marte, né, que é um planeta muito frio, você pode aumentar a temperatura da seguinte forma: você joga uma bomba nuclear em cada uma das extremidades do planeta e você aumenta a temperatura média do planeta Marte. E ao aumentar a temperatura média do planeta Marte, você viabiliza o aparecimento de água. E ao viabilizar o aparecimento de água, você viabiliza o aparecimento de vida. Então o papinho estava nesse nível, né? Só que, de repente, como última pergunta, o Richard Quest disse assim: o seu Elon Musk, o que te tira o sono à noite? O que te impede de dormir? Aí o Elon Musk deu uma quebrada, mas ele acabou dizendo o seguinte: olha, tem duas coisas que me tiram o sono à noite. Uma é que nós estamos já muito próximos da situação de observar um sistema de defesa de um determinado país. Sistema esse que é operado por inteligência artificial, que consegue fazer a leitura de uma conjuntura de vulnerabilidade do seu antagonista, e ao perceber que o seu adversário encontra-se num momento de fragilidade, esse sistema de defesa lança um ataque sem qualquer tipo de intermediação humana. E o sistema de defesa do seu adversário, que também é turbinado por inteligência artificial, ao perceber que ele está prestes a ser atacado, ele opta pelo lançamento de uma contraofensiva maior em escala e em letalidade, também sem ter qualquer tipo de intermediação humana. E quando Elon Musk disse isso, muita gente não dormiu naquela noite. Agora, a segunda coisa que ele disse me chamou muita atenção, porque ele está certo no atacado, errado no varejo, e onde ele está errado no varejo, me parece que pode ser uma grande oportunidade para o Brasil. E que tem muito a ver, André, com o que você dizia sobre o poder do nosso agronegócio, né, do agro. Que é o seguinte: o Elon Musk disse que uma coisa que tira o sono dele é que as pessoas não querem mais ter filho. E como resultado disso tudo, ao longo dos próximos 25 anos, a população da enorme maioria dos países vai cair. E vocês querem saber de uma coisa? Ele está certo, porque no mundo hoje tem 193 países, né? Se nós estivéssemos em Nova York, na primeira avenida, olhando para o prédio da ONU, a gente ia contar 193 bandeirinhas. E nos próximos 25 anos, a população mundial vai cair em 184 desses 193 países. Ao longo dos próximos 25 anos, a população vai cair no Brasil, vai cair na Argentina, vai cair em toda a América Latina. A população vai cair no Canadá, vai cair em Portugal, Espanha, em toda a Europa. A população vai cair na Rússia, no Japão, na China. No entanto, o aumento populacional em 9 países nos próximos 25 anos será de tal forma brutal que, no limite, André, nós sairemos de uma situação em que hoje nós vivemos num mundo que tem 8 bilhões de habitantes para um mundo em 2050 de 10 bilhões de habitantes. Haverá um acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas no mundo nesses próximos 25 anos. 2 bilhões de pessoas é gente para burro. 2 bilhões de pessoas significa que vem uma nave espacial e joga no mundo uma outra Alemanha, 80 milhões de pessoas. Vem uma outra nave espacial maior e joga uma outra Rússia no mundo, 150 milhões de pessoas. Vem uma terceira nave, despeja no planeta um outro Estados Unidos, 350 milhões de pessoas. E aí vem uma nave mãe gigante, bem grande mesmo, e joga no mundo uma outra China, 1,5 bilhão de pessoas. Isso é o que vai acontecer nos próximos 25 anos. Então, apenas por essa característica, você começa a ter de responder a seguinte pergunta: de onde virá a água do mundo? De onde virão os alimentos do mundo? De onde virá a energia do mundo? E de onde virão os elementos para você constituir uma economia mais circular, uma economia mais verde? Tá certo? Por curiosidade, sabem quais são esses 9 países onde você vai observar esse aumento populacional tão brutal? Na Ásia são 3. Índia, que recentemente ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. A Indonésia, que com seus quase 300 milhões de pessoas é o maior país muçulmano do mundo.
e o Paquistão já com quase 240 milhões de pessoas. Você vai ter aumento populacional também nos Estados Unidos, curiosamente, por conta da balança entre imigração e emigração, e os outros 5 países são da África subsaariana: Nigéria, Uganda, Etiópia, Tanzânia e Congo. Isso significa que nessa casa chamada Planeta Terra, onde hoje moram 4 pessoas, até 2050 você tem mais um inquilino, com tudo o que isso implica em termos de consumo de energia, de água, etc. Por que essa é uma oportunidade tão grande para o Brasil? Porque quando você junta isso a uma segunda tendência macro-geopolítica, né, que é a ideia de que os países emergentes hoje, aquilo que eu gosto de chamar de E7, né, China, Índia, Brasil, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e México, contribuem mais para a formação da demanda global do que os tradicionais G7, isso significa que você está falando de uma alteração estrutural do mapa de demanda por produtos em que o Brasil tem grandes vantagens comparativas. Eu, durante um período, fui secretário de Comércio do Brasil. Estava olhando lá as estatísticas, por exemplo, do comércio entre o Brasil e a China. Em 2001, que foi o último ano em que o PIB chinês e o PIB brasileiro eram do mesmo tamanho, André, tudo aquilo que o Brasil vendia para a China, somado a tudo aquilo que o Brasil comprava da China, a valor presente dava $1 bilhão por ano. Hoje, tudo aquilo que o Brasil vende para a China, somado a tudo aquilo que o Brasil compra da China, dá $1 bilhão a cada 52 horas. Sendo que o Brasil é o país que tem o maior superávit comercial do mundo com a China. Nós vendemos muito mais para eles do que nós compramos. Então, pensem no que isso significa quando você joga na conta os 1,5 bilhão de indianos, os quase 300 milhões de indonésios. Nós temos uma chance concreta de gerar, a partir dos excedentes do comércio exterior do agronegócio, os recursos necessários para multiplicar as áreas de excelência da nossa economia e para agregar mais valor, mais tecnologia, fazer do Brasil uma sociedade intensiva em tecnologia. E você tem uma terceira atividade macro-geopolítica, na minha opinião, André, que a gente poderia chamar de metamorfose do ESG, né? Porque nós estamos muito dominados por essa noção de sustentabilidade, orientada por essas 3 letras, que são as iniciais de 3 palavras em inglês, né? Environment, Social and Governance, meio ambiente, social e governança. E a impressão que eu tenho é que, ao longo dos últimos anos, quando você pensa nesse conceito, você pensa numa letra E bem grande, uma letra E garrafal. Ela é muito preponderante em relação às outras 2. E nessa conjuntura que nós estamos vivendo agora, em que os europeus estão com as pernas tremendo por conta dos efeitos da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, pela instabilidade que a gente tem hoje no Oriente Médio, pelo fato que a China e a Índia, que são as 2 economias que mais acrescentam ao PIB mundial, estão queimando petróleo e carvão como se não houvesse amanhã. E porque você tem nos Estados Unidos um presidente que está orientado a reindustrializar a economia daquele país, mesmo com energia vinda de fontes tradicionais, drill, baby, drill, minha impressão é que o tema ambiental, como dominante na agenda ESG, vai passar por um período de pausa. E essas questões sociais, sobretudo a maneira pela qual você treina as pessoas para viver num ambiente intensivo em inteligência artificial, é fundamental. Eu não sei se vocês já leram esse último livro do Eric Schmidt, né? O Eric Schmidt, que foi presidente do Google, é um livro chamado Gênesis, e ele argumenta, né, se você tivesse que fazer um grande resumo aqui, de que o embate que nós vamos enfrentar nos próximos anos não é um embate entre a máquina e o homem, entre a inteligência artificial e o indivíduo, mas será um embate entre indivíduos que conseguem manipular, ainda que apenas os rudimentos da inteligência aumentada, e aquela grande massa populacional que estará à margem disso tudo. Essa é a grande competição que vem por aí. E só para concluir, André, agora sobre um tema microgeopolítico, que é um tema que vai ter muito impacto sobre o Brasil, está tendo já bastante impacto sobre o Brasil, você acabou fazendo referência a isso também na sua fala. Esse evento microgeopolítico que eu vou mencionar a vocês, ele se assemelha àquela situação de quando a gente está num avião e a gente ouve a voz que diz o seguinte: senhoras e senhores,
Aqui é o comandante. Peço a todos que retornem aos seus assentos, coloquem os seus assentos na posição vertical e afivelem os seus cintos, porque nós vamos atravessar uma área de... Do quê? Trumpulência. Trumpulência. Que é o efeito da presidência Trump no mundo. E trumpulência tem 3 ingredientes. Um, claro, é o ingrediente da turbulência, porque nós estamos lidando aqui com uma pessoa de personalidade mercurial, muito amigo do Elon Musk, por exemplo, no começo do ano, hoje já às cotoveladas, tirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, escanteou a Organização Mundial do Comércio. Então você tem esse estilo. Né? É um estilo sobre o qual eu não faço julgamento. Nós teremos apenas que lidar com ele. Não é realista querer fazer julgamento. É interessante, pragmaticamente, você ver qual é a melhor maneira, a melhor estratégia de você extrair aquilo que é o seu interesse dessa relação, sobretudo a partir de um olhar, de uma ótica brasileira. Né? Agora, são os 2 outros elementos da trumpulência que me preocupam um pouco mais. O primeiro deles tem que ver com a ideia de opulência. Porque, ao contrário do que dizem muitos, os Estados Unidos não estão em declínio. Pelo contrário, de acordo com várias métricas, nós poderíamos dizer que os Estados Unidos estão mais poderosos do que jamais estiveram. Né? Quando o Lehman Brothers, Paulo, derreteu e começou a chamada Grande Recessão em 2008, a renda per capita dos Estados Unidos, faz pouco tempo disso, né? 17 anos, a renda per capita dos Estados Unidos era 10% maior do que a renda per capita na zona do euro. Hoje, a renda per capita nos Estados Unidos é o dobro da renda per capita na zona do euro. Você tem 50 estados nos Estados Unidos. O estado mais pobre, aquele que tem o menor PIB nominal per capita, é o estado do Mississippi. Hoje, Paulo, o Mississippizinho tem uma renda per capita maior que a da Itália, maior que a renda per capita da França, maior que a renda per capita do Reino Unido e maior que a renda per capita do Japão. O Japão, que era o grande bicho-papão da economia internacional nos anos 80. Eu faço essas considerações, aliás, não preciso nem... Se a gente entrar no campo corporativo, então, você tem 3 empresas hoje, né, NVIDIA, Microsoft e Apple, que têm um valor de mercado, né, o market cap, maior do que a da Bolsa de Frankfurt. E não é uma, mas a segunda, mais a terceira. Cada uma delas individualmente consideradas. Então, eu digo isso porque aquilo que o presidente Trump e a sua administração fizerem economicamente e acertarem, eles vão acertar muito. Aquilo que eles errarem, eles vão errar muito. Aqueles países com os quais serão construídas relações mutuamente benéficas serão muito proveitosas. Aqueles países que tiverem contenciosos, conflitos importantes, eu acho que vão sofrer. E você bem mencionou aqui, hoje o Brasil é um país que tem alocada sobre si a mais elevada tarifa de exportações a esse que é o maior mercado consumidor do mundo. E tem um último elemento do meu conceito de trumpulência, que é, André, a ideia de incoerência. Né? Porque eu acho que, por exemplo, a política comercial americana vai machucar muito os Estados Unidos. Vai machucar muito as empresas americanas. Nenhum país tem tantas empresas multinacionais quanto os Estados Unidos. Alguma coisa que a Nike produz na Tailândia e exporta para a Itália, do ponto de vista contábil, são exportações tailandesas e importações italianas. Mas se é uma atividade lucrativa, ela vai pagar dividendos a acionistas, sobretudo nos Estados Unidos. Se, de repente, agora, por conta de uma política comercial protecionista, nativista, que flerta, em grande medida, com a ideia de substituição de importações da CEPAL dos anos 60 e 70, tudo isso tem que voltar para ser produzido dentro de uma vertical americana, isso não apenas vai levar a que as empresas tenham de registrar nas suas demonstrações contábeis um processo artificialmente acelerado de depreciação, como também vai exigir um outro esforço de capex, de investimento de capex, que, na minha opinião, vai machucar as empresas dos Estados Unidos. Agora, por outro lado, eles estão num processo de desburocratização, desregulamentação e corte de impostos que é tão agressivo quanto aquele que o presidente Reagan fez nos anos 80. E se no momento em que você falou sobre reestruturação das camadas tectônicas, quando você tem várias coisas acontecendo no mundo, muitas delas muito interessantes, que estão
debaixo da tela de radar, como é o caso da desindustrialização da China. Essa era uma oportunidade espetacular para o Brasil, atrair esses capitais, se neoindustrializar ou se reindustrializar. Agora, como os americanos estão desburocratizando, desregulamentando e cortando impostos, e nós aqui estamos fazendo o contrário, a nossa carga tributária como percentual do PIB é 33%. Lá está em 27% e deve cair ao longo desses próximos 3 anos e meio de administração Trump, a gente arrisca ficar muito menos atraente, porque a maior economia do mundo vai virar uma bomba de sucção de investimento estrangeiro direto por conta dessa facilidade comparativa. É um novo xadrez global. Eu diria que para a grande maioria dos países ele tem mais riscos do que oportunidades. Curiosamente, para nós, André, tem mais oportunidades do que risco. A gente pode gloriosamente aproveitá-las ou desgraçadamente desperdiçá-las, depende de nós. Obrigado. São estratégica privilegiada, né? Um superávit com Pequim e um déficit com Washington. Afinal de contas, como é que você vê o motivo, né, que melhor explica isso? Miopia estratégica, inércia diplomática ou escolha deliberada do confronto ideológico pelo presidente Lula para poder ter dividendo eleitoral? André, só uma pequena observação sobre o que você disse. Em 2019, o então ministro Paulo Guedes e eu tivemos uma série de conversas com o Robert Lighthizer, né, que era o representante comercial dos Estados Unidos, o USTR, e nessas conversações surgiu a formalização do apoio dos Estados Unidos ao ingresso por parte do Brasil na OCDE. Os americanos apoiaram formalmente junto àquela organização e o Brasil começou o seu processo de acessão formal à OCDE. Então, isso aconteceu, é um resultado das boas relações e da estratégia daquele momento, uma dinâmica que foi abandonada pelo atual governo. Agora, em relação aos Estados Unidos, André, que é a primeira parte da sua pergunta, nós estamos num lugar ruim. Nós estamos num lugar ruim. E, da mesma maneira que quando você tem um desastre aéreo, né, várias coisas que não podem dar errado, dão errado, mais ou menos em sincronia, você tem uma sequência de eventos que inclui, por exemplo, o fato de que, pela primeira vez que eu me lembre, você tem um presidente do Brasil, durante a campanha presidencial americana, se manifestando em favor de um dos candidatos. No caso de uma candidata, que era Kamala Harris. Ainda durante o período eleitoral nos Estados Unidos, você tem o presidente brasileiro dizendo que uma eventual vitória do Trump significaria a volta do nazismo e do fascismo ao mundo com uma outra cara. E aí, se você pega do dia 20 de janeiro, né, que é o dia da tomada de posse, até hoje, e levar em consideração todos os chefes de governo das economias do G20, tá certo? Franceses, indianos, chineses, todos eles mantiveram ou em pessoa, às vezes em visita à Casa Branca, ou, na pior das hipóteses, em videoconferência, vários contatos com o titular da Casa Branca. Há uma exceção, é o Brasil. Aí você tem um outro elemento muito fragmentário dessa equação, que é o seguinte: às vezes a gente reclama no Brasil que os americanos não prestem muita atenção para nós e não prestam muita atenção na América Latina. Ora, o ano que vem, que eles vão comemorar 250 anos de país independente, é uma situação em que, pela primeira vez na história, eles têm um secretário de Estado de origem latino-americana, que é o Marco Rubio. Então, prestem uma atenção muito especial
ao Brasil. E hoje, me parece, né, que em Washington, para além do movimento que mais apoia o Trump, o tal do MAGA, né, ou daqueles que são mais abertamente trumpistas, se é que esse tema faz algum sentido, existe uma percepção de coisas do tipo, se você faz uma pergunta para um americano, né, de círculo decisório, há diferença entre a independência do setor judiciário na Venezuela, do executivo na Venezuela? A resposta é não. Há independência do judiciário em Cuba em relação ao executivo em Cuba? A resposta é não. Qual você acha que é a resposta se você perguntar a eles, por exemplo, se existe independência entre o judiciário no Brasil e o executivo no Brasil? A resposta também é não. Então, nós estamos num momento muito difícil. Infelizmente, os temas políticos dominaram também a agenda comercial. Não apenas a gente atuou com leniência, né, do dia 2 de abril ao dia 9 de julho, que é a data da publicação da carta do Trump, porque nós acabamos não fazendo nada. Mas desde então, todas as chances que nós tivemos, nós não aproveitamos. E, na minha opinião, André, a gente vai ficar nisso pelo menos até as eleições presidenciais do ano que vem. Eu não sei se na sua época tinha isso, mas acho que na minha e do Paulo tinha. Quando você estava no ensino médio, no colegial, quando você fazia uma bobagem, né, na escola, tinha uma forma de bullying que era, você forma uma fileira de meninos de um lado, uma fileira de meninos do outro, e você tem que passar no meio delas. Corredor polonês. O corredor polonês. Aí o sujeito leva cascudo, chute, tapa. Eu acho que o Brasil está no corredor polonês dos Estados Unidos, pelo menos até as eleições do ano que vem. E é uma situação que pode, não quero estragar o dia de ninguém, né, mas que pode durar muito tempo. Porque se, por exemplo, se nas eleições presidenciais do ano que vem você tem a reeleição do presidente brasileiro, isso significa que você tem mais 2 anos da relação Lula-Trump. Você conhece bem os Estados Unidos. Hoje não há ninguém no Partido Democrata de expressão nacional. O mais provável é você supor que o Trump fará seu sucessor, o J.D. Vance ou o Marco Rubio, sei lá. Se isso acontecer, então você tem mais 2 anos da relação Brasil-Estados Unidos sequestrada pela presidência Lula e um sucessor do Trump. Então pode ser uma situação que dure muito tempo e ela não vai ser boa para o Brasil. Marcos, para desenhar aqui, para também descomplicar o complicado para alguns, no qual me incluo, né? No sentido de que muitas pessoas se perguntaram após o anúncio do tarifaço, dado o fato de que Washington tem claramente isso é um dado objetivo da realidade, não está passível de debate, tem um superávit comercial mais do que considerável com o Brasil, mas ainda assim, nos pronunciamentos públicos de Donald Trump, ele sempre se referindo ao Brasil, se você me permite, they're treating us very poorly, Brazil treats us very poorly in trade, so they're horrible countries, they're very evil, vicious people. Certo? Então, no sentido de que, o que ele se referia exatamente? É a configuração do Estado brasileiro, são as tarifas, são as barreiras não tarifárias, é o que exatamente de como o Estado brasileiro é erguido nesse momento em termos de receita, alfândega e André, comercialmente falando. André, se tem uma lição, né, que a história econômica nos mostra do final da Segunda Guerra para cá, é que praticamente em todo lugar em que você teve milagre econômico, Alemanha e Japão depois da Segunda Guerra, a China desde 78, o Chile dos anos 70 para cá, Espanha de 82 para cá, Israel de 85 para cá, Coreia do Sul dos anos 70 para cá, em todos eles, você vê, são países que têm regimes políticos diferentes, são países que vêm de berços civilizacionais distintos, só que eles têm uma coisa em comum. Eles pavimentaram, né, a sua estrada ascendente pelo comércio exterior. Ou seja, são economias que se abriram e são economias com as quais que se abriram para elas, né? Então, no caso do Brasil, você tem tradicionalmente um percentual muito pequeno do nosso produto interno bruto relacionado a exportações e importações. Importações é pior ainda, né? Eu lembro que em dezembro de 2018, um pouco antes de assumir a função de secretário de Comércio do Brasil, eu utilizei uma ferramenta do Banco Mundial que calcula o quanto do PIB dos países é representado por importações. Então, na base de dados, estou falando de, mais uma vez, dezembro de 2018,
dos 150 países que faziam parte da base de dados, só 3 países importavam como percentual do seu PIB menos que o Brasil. Cuba, Sudão e o Turcomenistão. Então, o Brasil, mesmo hoje, é uma... Aliás, eu fico pensando, você estava falando agora há pouco, né, na sua abertura, né, com muita propriedade, que a indústria brasileira é muito protecionista, né? Então, imagina, por exemplo, uma passeada, né, de industriais na Paulista dizendo o seguinte: Cuba, Sudão, Turcomenistão, porque esses países conseguem ser mais fechados ainda do que o Brasil. Então, o presidente Trump tem um certo sentido, porque nós convivemos muito tempo com reserva de mercado, em alguns casos demoramos a reconhecer propriedade intelectual, há contenciosos, por exemplo, antigos, né, de quebra de patente de remédios, e tem também as tarifas em si, né, quer dizer, quando o 2 de abril é anunciado, o Brasil tem mais ou menos uma tarifa média de 11% em relação à importação de produtos americanos. 2 de abril, que fique claro, é o Liberation Day, qual ele se... 2 de abril, o Trump denominou o anúncio das tarifas globais. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, é muito caro o Brasil importar, né? Por isso que é natural em muitos dos casos, né? Agora é mais difícil porque os Estados Unidos vão ficar protecionistas, mas às vezes quando os casais engravidam no Brasil, o casal toma a decisão de pegar um avião e ir para Miami, fazer compras, ficar no hotel 4 estrelas, passar 4 ou 5 dias e voltar, porque ainda assim é mais barato do que comprar o carrinho de bebê no Brasil. Então, você tem essas distorções que são muito conhecidas. Para quem gosta de vinho, né? Por exemplo, no âmbito do Mercosul, o vinho faz parte de listas de exceções. Então, às vezes, é mais fácil você comprar um bom vinho argentino, mais barato, né, você comprar um bom vinho argentino em Hong Kong, do que comprar aqui do outro lado, num supermercado em São Paulo. Então, o Brasil é, sim, muito protecionista. Agora, é verdade que os americanos têm superávit comercial conosco. Apenas por esse critério, não era para nós estarmos experimentando uma tarifa de 50%. É porque a agenda foi contaminada politicamente, seja pela dinâmica envolvendo as ações judiciais contra o ex-presidente Bolsonaro, mas também por conta de que hoje, André, que ninguém se engane, o presidente brasileiro é visto em Washington como o mais vocal e ativo proponente do enfraquecimento internacional do dólar e também o mais vocal proponente de um sistema de pagamentos internacionais alternativo ao SWIFT. E essa é uma agenda nervosa para os americanos, para além da Casa Branca. Mas é uma bravata só ou você acha que tem chance de prosperar? Eu acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Depois do que nós vimos acontecer a partir de Wuhan, na China, né, Marcos Trujillo, acho que houve um movimento, inclusive o Japão sendo um dos principais exemplos de fornecer diversas isenções fiscais e todos os tipos de atrativos, né, para empresas deslocarem do solo chinês rumo a Tóquio e o solo japonês, o mesmo ali de vários tigres asiáticos, tentando de alguma forma tirar a dependência da China, que se provou suicida em algum grau, dada o problema, enfim, a praga da nossa geração que a gente viveu naquele período. Agora, como que o Brasil pode se beneficiar dessa substituição industrial da China, né? A gente sempre cita o caso da Samsung, que saiu da China, realocou no Vietnã e virou a potência que virou recentemente. Eu ouço muito o conceito de friendshoring, né, e nearshoring. Você acha que isso realmente faz sentido? Ou essa tese que o Nordeste brasileiro, dada a proximidade com os Estados Unidos geográfica, né, o acesso abundante a portos e logística ali, realmente pode vislumbrar dias melhores, ou isso é um oásis que fica iludindo a todos nós? André, tem um sujeito que chegou a trabalhar com o Trump. Aliás, durante uma época, até o apelido dele era Mini-Trump, que é o Anthony Scaramucci. Você conhece ele? Lembro bem. Foi o White House Press Secretary. Ficou 8 dias no cargo. Alguns dias. E, enfim, ele de vez em quando mas fala ele é muito. esperto. De vez em quando ele fala muita bobagem, mas ele também acerta muito. Acerta muito. E ele, esses dias, fez uma sequência de raciocínios que eu achei interessante, que foi a seguinte: a Arábia Saudita é a Arábia Saudita do petróleo. A China é a Arábia Saudita da indústria. E o Brasil é a Arábia Saudita da produção de alimentos, né? Agora, se tem um reparo disso que ele disse, é o seguinte: é verdade que a China é a Arábia Saudita da indústria, mas a fatia da atividade industrial como percentual do PIB na China está caindo. Você citou isso agora, né? Caindo. E as pessoas não fazem ideia, né?
O que não é, André, necessariamente uma notícia ruim para os chineses. É que eles estão deixando de fazer algumas coisas para fazer outras coisas. Por exemplo, quando eu era criança, meu pai me dava um brinquedo. O que estava escrito no brinquedo? Made in Japan. De repente, os brinquedos ficaram Made in Hong Kong. Depois, os brinquedos ficaram Made in Korea. Mais recentemente, os brinquedos são o quê? Made in China. Outro dia, eu estava conversando com o Anil Kishore, né, que é um banqueiro indiano, meu amigo, e ele me contava, André, que a Índia está prestes a se tornar a maior produtora mundial de brinquedos. Por quê? Porque as coisas estão saindo de lá. Então, nessa reconfiguração de manufatura, de indústria, até por diminuição de risco, ou porque a economia chinesa está mudando de patamar, minha opinião é que o Brasil tinha ou tem uma grande oportunidade de atrair esses investimentos. Eu fiquei preocupado com esse tinha ou tem. Por que tinha ou tem? Porque é o seguinte, quando você olha o tamanho do mercado consumidor brasileiro, o fato de que até 1997 o Brasil era o principal parque industrial do hemisfério sul. Eu uma vez lembro, quando eu estava na faculdade, né, ter recebido o embaixador da Suécia no Brasil, foi fazer uma palestra para nós, e ele disse o seguinte: é um prazer estar em São Paulo, a maior cidade industrial da Suécia. Né? Então, você tem uma experiência que é importante de ter sido uma potência industrial maior do que nós somos hoje, e aí quando você julga essas características ao contrário do nosso papel de protagonista na segurança alimentar, na diversidade de funções de variáveis energéticas e de uma economia mais circular, o Brasil sai na frente. É como se você tivesse, né? Você tem aquela corrida dos 100 metros rasos, né? Você tem raio 1, é como se o Brasil estivesse na raia 1. Ele sai na frente, sai uns 20 metros na frente. Agora, ele é tão burocrático, tão pesado, tão absolutamente onerado pelos impostos, que quando o sujeito dá o tiro e começa a corrida, o Brasil está muito pesado e ele acaba sendo atropelado pelos outros. Então, não existe tarefa mais importante. Eu fui um dos negociadores do acordo Mercosul-União Europeia. Eu lembro quando a gente concluiu o acordo, o pessoal chegava para nós e falava assim: qual vai ser o próximo acordo? Vai ser um acordo com os Estados Unidos, com o Japão, tal? Eu falei assim: o grande acordo que o Brasil precisa ter é um acordo consigo mesmo, né? Que é retomar essa agenda de diminuição do Estado, que vai possibilitar, mais uma vez, a gente competir por esses capitais que estão saindo da China. Vou só voltar a reforçar essa questão do Nordeste brasileiro, a potencialidade que tem nesse possível fluxo que tinha ou tem, como você bem colocou. Você acha que isso é só, como eu disse, um oásis, uma ilusão, ou realmente há um potencial adormecido ali a ser destravado? Você chegou até a usar a expressão nearshoring, né, André? Nearshoring e friendshoring, que eu ouço muito. Eu diria que os três sobrinhos do Pato Donald hoje são nearshoring, que significa você tirar o seu parque fabril de uma determinada jurisdição, por exemplo, a China, e você a reposiciona perto do seu mercado destino. Então, por exemplo, México em relação aos Estados Unidos, Marrocos em relação à Europa. Eu acho que essa força existe. Eu acho que ela já foi mais potente do que ela é outra. Tem esse termo também que você mencionou do friendshoring, que é o seguinte: eu não quero ter insumos de uma rede de produção de medicamentos que estão na Índia. Eu quero, sei lá, se eu sou Estados Unidos, que elas estejam no Reino Unido, porque nós somos amigos, são mais confiáveis, somos democracias representativas. Eu acho que isso tem um jogo, só que eu estou vendo emergir uma terceira força, ou o terceiro sobrinho do Pato Donald, que é a noção de trust shoring. O que é trust shoring? Eu prefiro negociar com um país que, ainda que ele seja muito civilizacionalmente diferente do próprio, eu tenho, por exemplo, a garantia do fornecimento, eu sei que num dia de chuva eu poderei contar com ele, do que alguém com quem eu tenho laços de amizade ou mais proximidade geográfica, né? Vou te dar um exemplo. De 78 até 2020, o grande vendedor externo de alimentos para a China era os Estados Unidos. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos nos últimos 5 anos. Qual foi uma das primeiras medidas que o Xi Jinping tomou depois do dia 2 de abril? Restringir compras americanas de soja, sorgo, trigo, carne bovina, carne suína, frango. Então, minha impressão, eles vão não brincar com a comida deles e eles vão topar comprar mais de um país como o Brasil, porque
porque o Brasil tem a capacidade em escala, em velocidade, de fornecer quase que um substituto automático. E, às vezes, essa movimentação, que é algo do interesse chinês e que gera benefícios para nós, é visto como um grande gesto de amizade ou de solidariedade sul-sul, o que acaba fascinando muitos dos líderes no Brasil, quando, na realidade, eles estão sendo apenas pragmáticos, né? A gente não deve confundir o que é interesse comercial com os nossos valores e assim por diante. Maravilha. A gente estava conversando aqui nos preparativos para o painel, né, Marcos? E você disse que você, que é um sujeito muito viajado, está sempre de forma frenética aí, cruzando os oceanos e os continentes, você sente que há um clima de descrença, de cinismo, que você consegue quase que cortar o ar com uma faca, né, em metrópoles americanas, com exceção de Madrid, que você disse que está uma delícia, mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos há um clima até pré-revolucionário para alguns, né? A gente viu o que aconteceu no Nepal agora, que acabou tendo realmente reflexos globais, né? Uma repercussão considerável. Se você tivesse ainda na cadeira que você estava, ou até, enfim, com poder decisório ainda mais consequente, por qual caminho você iria, dada a encalacrada atual, o impasse atual, para o Brasil se voltar ao eixo e realmente realizar o seu potencial nos próximos, 2 anos? Você sabe, André, que uma publicação americana, anos e anos atrás, fez uma pesquisa com seus leitores, né, que era a seguinte: se você estivesse num barco e o seu barco naufragasse e você ficasse numa ilha deserta, que livro que você gostaria de ter com você? E aí, como resposta a essa pesquisa, né, o grande livro vencedor foi a Bíblia, né? As pessoas queriam ter a Bíblia ao lado de si numa situação como essa. Outros escolheram clássicos da literatura, né, Don Quixote. Mas aí de um sujeito chamado Chesterton, que respondeu o seguinte: sabe qual que era o livro que eu gostaria de ter comigo numa situação como essa? Manual Prático de Construção de Barcos Sem Mestre. Então, tudo isso que a gente precisa fazer, reforma administrativa, reforma do Estado, diminuir o papel do governo na economia, reposicionar a nossa política externa, aumentar a inserção internacional, passa por derrotar o PT o ano que vem. Nas urnas. Derrotar o PT o ano que vem. Só para dar uma outra imagem para ficar com vocês, André, lembra daqueles meninos que estavam jogando futebol na Tailândia? E aí começou a chover. Eles foram buscar refúgio numa caverna. De repente teve uma queda de barreira e eles ficaram presos na caverna. Lembra dessa história? Eu estudei tudo sobre esse assunto, André. E uma coisa que ajudou muito o resgate dos meninos... Lembra disso? Vagamente, se eu for sincero. Vocês se lembram vagamente dos meninos que ficaram presos na caverna? Então, naquela região da Tailândia, uns 2 anos antes, um mergulhador espeleológico. Olha como tem gente no mundo louca. Existe um ramo do mergulho chamado mergulho espeleológico, que é o mergulho em cavernas. Tá. Ele casou com uma tailandesa e foi morar naquela região. Então, quando os meninos desapareceram, ele deu um toque para as autoridades locais, dizendo o seguinte: olha, provavelmente eles estão dentro da montanha. Houve uma queda, eles estão lá dentro. Então, nesse momento, se reuniu uma espécie de dream team dos mergulhadores espeleológicos do mundo. Veio um cara da Austrália, da Espanha, da Inglaterra, os melhores do mundo, para ir tentar encontrar os meninos. E a estratégia da equipe de resgate era você ter 2 mergulhadores sempre nadando juntos, porque se de repente eles encontrassem os meninos, por exemplo, num espaço, numa câmara de ar dentro da caverna, um ficaria lá guardando, fazendo companhia para eles, e o outro voltaria, ia marcando a parede, a cada 50 centímetros você marcava para sinalizar o caminho dos outros para promoverem o resgate. E aparentemente 2 mergulhadores encontraram, um voltou, o mergulhador que ficou com os meninos percebeu que estavam muito assustados, né? Agora, tinha um lá que tinha uma espécie de vontade de aço, né? Apesar de tudo, ele que era a alegria de todos, ele que energizava o ambiente. E esse mergulhador contou para ele
que quando esse mergulhador era jovem, ele tinha jogado nas categorias, eu acho que era do Real Madrid, nas categorias de base do Real Madrid. Depois o cara largou o futebol. Quando o menino ouviu isso, ele falou assim, pô, meu sonho é jogar um dia no Real Madrid. Qual que você acha que deve ser a prioridade, né, do meu treinamento para um dia poder jogar no Real Madrid? Você acha que é cabeçada, é chute à distância, é futebol em equipe? O que você acha que deve ser a minha prioridade? Aí o mergulhador respondeu, olha, a prioridade para um dia você jogar no Real Madrid é você sair dessa caverna, né? Então eu acho que derrotar o PT é muito importante para nós no ano que vem, muito importante para o futuro do Brasil. Difícil não aplaudir, pelo contrário. Partindo agora para a conclusão, porque, enfim, eu mencionei ali na abertura também dos cínicos entre nós, né? Que tem esse fatalismo como se o Brasil fosse a piada irreversível, né? Mas essa teimosia, a rebeldia de acreditar fielmente que é possível o Brasil realizar o seu potencial é algo que, com certeza, pulsa no coração, cala fundo no coração de todo mundo aqui presente. Mas para sair só do slogan vazio ou do idealismo oco, eu queria que você relembrasse a todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, que realmente que o Brasil é viável e por quê? Em quais são as bases que a gente pode se apoiar, desde o nosso engajamento cívico até propriamente os nossos governantes, finalmente na era pós-PT, puderem finalmente tornar o Brasil a potência que a gente tanto sonha. Então, André, não é da sua época, né? É mais da época minha e do seu pai, mas tinha um filme nos anos 80 chamado Highlander. Lembra desse filme? É um filme com Christophe Lambert, que fazia o papel do MacLeod, era o protagonista, guerreiro imortal. Assistiram esse filme? Então, o filme começa na Nova York dos anos 80, então está lá o personagem principal andando entre os arranha-céus, as ruas da Broadway, os painéis de neon, ou seja, aquela fumaça, igual saiu aqui, aquela fumaça que sai, né, do subsolo. Todos os ícones da modernidade, do que é contemporâneo. Só que, de repente, o filme corta e ele vai para a Escócia medieval, onde o sujeito está lá cuidando de ovelhas e tem que, enfim, ele tem que matar para comer. Minha impressão, André, é que nós estamos entrando num mundo, né, nesse novo capítulo geopolítico, que é um mundo Highlander. Inteligência artificial, computação quântica, robótica, tudo isso é essencial, mas água é essencial, comida é essencial. Então, nós podemos realmente, na minha opinião, fazer uma estratégia de país que, ao lado de reformas de liberdade, menor papel do Estado na economia, diminuição do peso do governo, você utiliza essas grandes vantagens comparativas que o Brasil tem, por exemplo, no comércio internacional desses produtos, para gerar os excedentes necessários que fornecerão os recursos que vão servir para o Brasil diversificar as suas vocações e agregar valor à sua economia. Não é ter planejamento no sentido estrito do termo, mas é uma estratégia. Nós temos uma chance. O mundo está dando uma chance ricardiana ao Brasil de crescer mais uma vez por meio das vantagens comparativas. Saber um país que fez isso muito bem? Os Emirados Árabes, tá certo? Quer dizer, 50 anos atrás, se você olhasse a Venezuela e olhasse os Emirados e dissesse, olha, quando você chegar em 2025, vai ter uma das maiores empresas aéreas do mundo, o melhor aeroporto do mundo, vai ser o principal destino turístico do mundo per capita, serviços bancários de última geração. Iam te colocar uma camisa de força. Todo mundo ia achar que ia ser Venezuela e não os Emirados, mas eles conseguiram fazer uma leitura muito bem do cenário, utilizaram os excedentes deles do comércio de hidrocarburetos para fazer a diversificação e agregação de valor. A gente tem que saber utilizar essa chance, né, que nós estamos tendo do cenário geopolítico para construir o nosso caminho. Senhoras e senhores, meus amigos, Marcos Troilo, uma salva de palmas. Obrigado, André. E para o nosso André Marinho. Muito bom, André Marinho, Marcos Troilo, muito obrigada a vocês. O pessoal vai tirar uma foto aí. Bom, gente, eu, Paula Nobre, em nome da Jovem Pan, encerro minha participação por aqui. Foi um prazer enorme. Calma, não vou embora não. Calma aí, segura aí. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse dia incrível, recheado de grandes mentes, grandes nomes, grandes ideias e que sim podem
transformar o Brasil. Vocês vão ficar agora com o diretor de fórum, Luiz Cáceres, que fará o discurso de encerramento. Mas antes, eu peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional sendo cantado a capela por Cristal Faine. Tchau para vocês. Senhoras e senhores, que dia histórico! Hoje, escrevemos juntos um capítulo que não será esquecido. Cada painel, cada palavra, cada reflexão, aqui dentro nos mostrou uma verdade clara. A liberdade não é dada, ela é conquistada. O Brasil que queremos não se constrói apenas em Brasília. Ele se constrói na coragem do empreendedor, na ousadia do inovador, na disciplina do guerreiro e na fé do povo brasileiro. O Fórum Caminhos da Liberdade termina aqui, mas a jornada pela liberdade do Brasil só está começando. Vamos juntos, com energia, coragem e fé, recalcular a rota e construir um novo Brasil. Muito obrigado e até ano que vem.